só levar uma picadinha de abelha, não morre. Já temos alguns comentários aí, ó. Rafael Tomazelli. Boa noite, Douglas. Parabéns pelo trabalho e empenho com as nossas queridas abelhas. O Rafael. Você conhece ele? Conheço. Ele fez uma pergunta também. Quais as melhores espécies que você considera para a criação? Com relação à produtividade de mel, resistência das colmeias, comportamento manso e a aceitação dos subprodutos no mercado. Um abraço. Cara, já quer uma mentoria esse cara aí. A gente tá conversando bastante. Ele comprou alguns produtos nossos aí para capturas de abelha sem ferrão, né? Uhum. Respondendo a pergunta dele, cara, as 3 espécies que eu trabalho, que eu acho que é eficiente, né? A abelha jataí é uma abelha extremamente resistente. Ela aguenta uma pessoa que está iniciando. Porque a gente, quando começa a trabalhar com a abelha, a gente mais aprende com elas do que elas com nós, né? Então, assim, a abelha jataí é uma abelha extremamente resistente. Ela não tem alta produtividade de mel, porém, você pode aumentar o número de colmeias e aumentar a sua produção, certo? Então, assim, dá para tirar até 1 quilo de mel da jataí por ano, se você fazer um manejo bacana. E ela é uma abelha que ela aguenta mudança de temperatura, ela sobrevive bem no inverno. É isso que eu ia te perguntar. O que você fala o que é resistente para essas abelhas? Qual que é a diferença de uma para outra? Vamos falar das abelhas com ferrão e das sem ferrão. Só pra galera saber, eu tô com uma colinha aqui, viu? Tem a fotinha da abelha, o nome dela. Tá? Um catálogo de espécies. Eu já vi aqui que tem um nome aqui, ó. Isso é só abelha sem ferrão? Sem ferrão do Brasil. Tudo isso daí? Existem mais de 250 espécies no Brasil. Eu vi que tem uma zóio de vidro. Pode saber? Tem essa aí. Uma abelha rara, viu? É rara, raríssima. Cara, primeiro eu vou falar sobre aspectos gerais de abelhas africanizadas, que é as que ferroam a gente. E depois eu vou falar de aspectos gerais da sem ferrão. E depois a gente vai desmiuçar, se vocês quiserem, espécies, né? Pra gente poder falar e até responder ele. Certo. As abelhas com ferrão, elas são abelhas que elas se adaptam em clima com umidade, com baixa umidade, com alta temperatura, com baixa temperatura. Ela tem uma adaptabilidade maior. Eu falo que é a abelha que aguenta o brasileiro. Porque o tanto de veneno que é passado hoje, para poder aguentar o Brasil, só a abelha africanizada. Eu acho que por isso aconteceu um acidente na década de 70, né? Mas eu acredito que esse acidente aí foi meio proposital, porque senão a abelha ia entrar em extinção no Brasil e não ia ter polinização. Então ela é uma abelha mais resistente, ela aguenta mudanças de temperaturas. E uma grande diferença, a abelha com ferrão, ela armazena o mel dela em favos construídos com cera. E nesses favos construídos com cera, ela faz a desumidificação do mel. É tanto que acharam mel na Catatumba lá do faraó, lá com mel de 5.000 anos, e o mel dá para tomar ainda. Eu ouvi falar disso daí. Eu te perguntar justamente. Porque as abelhas, elas fazem um procedimento de soprar o mel. Elas sopram o mel e tira toda a umidade do mel. Então o mel fica concentrado. O néctar que elas buscam fica concentrado, junto com enzimas do estômago dela. Então ele fica guardado dentro do favo de mel e concentrado com a desumidificação feita. Ô filho, você tá aprendendo, né? O papai explicou que o mel era o vômito da abelha. Também. Escuta o moço aqui que ele sabe o que ele tá falando. Cara, o vômito da abelha é um negócio muito polêmico. Por quê? O mel, a abelha, quando ela vai na planta, ela pega o mel e ela ingere esse mel. O mel, ele não tem contato com o estômago. Ele fica numa bolsa antes do estômago. Só que ele passa pela boca dela, então, assim, pode-se dizer que o mel entra na boca de uma abelha e ela gospe na boca de outra abelha, entendeu? Não é o vômito, mas Tá. Regurgitando. Você entendeu? Porque tem muita gente que me critica quando eu falo isso, mas passa pela boca, entra nessa bolsa e ela passa para outra, e uma passa para outra. Então o mel, até ele chegar na colmeia, ele chega a passar pela boca de 7 abelhas. Cara, eu achei que a abelha saía da flor já ia direto depositar lá, né? Ele passa tudo tem. A média é 7 abelhas? De 7 a 14, cara. Caraca. Você entendeu? Então, assim... Tá parecendo carnaval aqui. E nesse processo, é o processo mágico. Por quê? De néctar floral se torna mel. Que vai ter as enzimas do estômago dela, vai acontecer o processo de fermentação. Todo esse processo do mel vai acontecer até chegar na colmeia. Até chegar lá no favo. No favo de mel, onde elas produzem. Então, essas são abelhas com ferrão. Então, ela faz todo esse processo e coloca no favo feito com cera.
Tá, e desumidificado. esse processo é o da abelha com ferrão. Com ferrão. Tá. Agora o da sem ferrão. A sem ferrão, ela faz o mesmo processo. Vai na flor, busca o néctar e leva para a colmeia. Porém, existe uma diferença. A abelha sem ferrão, ela não constrói favo com cera. Ela constrói potes de mel. E esses potes de mel, eles são feitos de resina e própolis. Então, o mel, ele é armazenado dentro do própolis. Ele não é armazenado dentro da cera. Por isso que os benefícios medicinais do mel das abelhas sem ferrão, eles são superiores aos benefícios do mel da abelha com ferrão. Uhum. Então, o mel, imagina um mel que é armazenado dentro do própolis. Uhum. E outra coisa, as abelhas sem ferrão, elas só vai produzir mel em ambiente que tem umidade. É claro que existem algumas espécies que não, mas a maior parte delas precisa da umidade interna da colmeia. Então, elas não fazem a desumidificação do mel. O mel, ele tem alto teor de umidade. Então, além das enzimas do estômago de cada espécie ser diferente, algumas... Você vai ver que algumas espécies de abelha ou mel, ele tem mais flavonoides, tem mais isoflavonas. Deixa que seria isso daí. Que são compostos que combatem radicais livres do nosso organismo. Que Mas dá diferença no sabor também. Dá diferença no sabor. Muita diferença. Então, assim... Então, elas trazem esse mel, produzem e colocam dentro desses potes de cera, aonde elas armazenam o mel. Então, o mel, ele vai acontecer todo o processo de fermentação dentro desses potes e ele vai se tornar um mel medicinal, que é considerado um antibiótico aí e várias outras coisas aí para a saúde. Que você diz são aquelas bolsinhas pequenininhas. Isso, elas fazem algumas bolinhas dentro da colmeia e para tirar é um trabalho também, que aí você tem que ir fazer um buraquinho, aí eu tenho um equipamento de sucção que suga esse mel para poder coletar ele. É um trabalho artesanal. Trabalho manual. Colher esse mel é mais difícil do que da abelha com ferrão. Muito mais. São menores também, não são as colmeias, né? São menores, produzem menos mel. Para você ter ideia, uma colmeia de abelha com ferrão, ela chega a produzir 40 a 70 quilos de mel por ano. Uma colmeia. Nossa, uma colmeia coisa. de abelha sem ferrão vai produzir em média 1 quilo, 2 quilos por ano. Aham. A diferença é muito, muito pequena. Aí, para você ter uma produção maior, você tem que ter um maior número de colmeias. Essa sem ferrão que é a menorzinha que dá em muro às vezes, né? Que dá em muro de essa casa. que o pessoal vê no muro de casa. Aham, eu lembro que A em casa tinha. jataizinha. Essa é a jatai. Cara, eu aprendi isso hoje, tá? Que eu fui e falei, não, preciso saber o mínimo de abelha. Eu tô aprendendo Aí muita eu peguei coisa também, eu não peguei sei essa nada folhinha disso. aqui e eu vi que tem uma arapuá. Ah, sim, a Trigona snipes. Quem? Trigona snipes. É o nome científico isso daí? É isso. É essa aqui, ó. É aquela que fala que enrola no cabelo. Isso. Isso é verdade ou mentira? Ela enrola no cabelo? Enrola. Isso é o terror de Cara, preto, filho? Isso aqui. As escaptotrigonas, elas são abelhas que... o meio de defesa delas é enrolar no cabelo, mordiscar o corpo. Vixe. Filho, então meu papai falou que essa aqui não fazia mal, mas cuidado. Ela não faz mal, mas assim... Se você falar que vai beliscar o corpo, filho, meus filhos já vai sair correndo. É uma espécie de abelha que, assim, é ótima. Que nem tem a escaptotrigona, a mandaguari preta, não sei se tem aí nessa lista aí, mandaguari. A mandaguari teve Não. O pessoal do Butantan estava fazendo um estudo recente agora do própolis dela, com eficiência no combate a Zika vírus, chikungunya, você entendeu? Mostrando eficiência. Então, assim, são coisas que, cara, agora pra frente, vocês vão ver de perto aí o tanto que vai se falar disso e o tanto de benefício para a saúde que os produtos delas trazem para nós. Sim. Você entendeu? Então o própolis, eu te perguntar antes de você avançar com o assunto, você falou daquela da sem ferrão, Isso. que ela produz o própolis e o mel quando você vai dentro do própolis, é isso, né? Isso. Então todo o própolis é produzido por abelha também ou não? Tem outras fontes de própolis? O própolis, ele é produzido pela abelha. Ah. A abelha que produz o própolis. E a com ferrão produz própolis também. Produz também. Mas ela não deposita o mel dentro do própolis. E pra que ela usa o própolis? Ela usa o própolis como mecanismo de defesa da colmeia. Vamos supor, criou-se uma abertura na caixa, onde a gente cria ela. E tá entrando vento, tá mudando a temperatura térmica do ambiente. O que ela vai fazer? Numa medida de criar uma equalização... Uma barreira. Algo perfeito, ela cria uma barreira de própolis. E da onde que o própolis vem? A abelha vai na árvore
que solta a resina. Vamos supor, a árvore machucou. Aí tem um processo de cicatrização da árvore. Então a árvore vai soltar a resina para cicatrizar. A abelha vai lá e coleta o anticorpos da árvore e leva para a colmeia. Você entendeu? Para poder criar uma barreira ali, para não ter invasor entrando, para não ter vento entrando, sabe? Claridade também, porque ela gosta do ambiente escuro. E tem outros fatores também. O própolis, a sem ferrão, elas produzem também com um mecanismo de defesa e para poder melhorar o cheiro do ambiente, a temperatura do ambiente interna. Eu tenho uma abelha que chama mombucão. Eu percebi que ela produz muito própolis para melhorar a temperatura térmica dentro da colmeia. Então, assim, o própolis, ele é usado de várias maneiras. E como que você vê a temperatura? Você mede a temperatura das colmeias? A gente pode medir a temperatura interna ou externa, né? Vamos supor assim, a abelha, vamos supor, as africanizadas, a gente não mede, porque elas se adaptam muito bem. Mas as sem ferrão... Até colocar, né? Ah, que legal, aí o pessoal colocou. Que é isso aqui? Aí, ó, os potes de mel. Novidade, né? Essa abelha aqui é a mombucão, ó. Deve ter pegado lá do... E você consegue Mas identificar... sem querer que vocês fizeram isso? O povo achar que era essa equipe é especializada aqui nos assuntos. Ó, Tá vendo? Olha o mel tá dentro desses potes, né? Dessas bolsas, né? E você tá vendo a coloração dessa cera que encobre o mel? É uma cera preta, ou seja, ela é feita com própolis. Então, resina de árvore. Então, assim, o mel, ele tem contato, ele fica guardado lá dentro. E tendo contato com o própolis. Então, os benefícios do própolis passam pro mel também. Olha que coisa louca, Nossa, né? cara. Alguém pode estar olhando e falar, tadinho, tá roubando o mel das abelhas, tá destruindo. Até onde isso é verdade, até onde isso é mentira. Não é assim. A gente que faz o manejo consciente, as caixas, né, elas são modulares, né? Então, assim, você vai colocando os módulos, vamos supor, eu tiro o mel da melgueira só. O mel onde as abelhas usam para a própria sobrevivência, eu não mexo nele. Eu tiro o sobressalente, o extra dela, né? Aquilo que ela produziu para mais. Então, o pessoal pode ficar tranquilo que a gente não tá escravizando as abelhas, não. Não tá passando fome nossas abelhas. Não. Com exceção das africanas. Essas aí que você chamou de africanizadas é porque elas são nativas da África, por isso tem esse nome? O que acontece? Soltou uma cientista na década de 70, soltou uma rainha africana aqui no Brasil. Foi esse acidente que você falou aquela hora. Naquela época só existia a abelha Europa, né? Aqui, que o pessoal até hoje chama, né? Eu tô com... O pessoal me liga. Tô com chame de abelha Europa aqui em casa pra tirar. Abelha Europa. Aí falou, não tem Europa mais, amigo. Agora é tudo africana, cara. Infelizmente, dominou. Essa foi extinta, a Europa? É que como teve a mistura genética, se tornou africanizada. A europeia africanizada. Isso. Então a abelha que era Europa agora se tornou uma abelha africanizada. Cara, Deixa ele contar a primeira história. O cara trouxe pro Brasil. Então, mas uma abelhinha? Não, acho que deve ter sido mais, né? É que assim, a gente não sabe até onde que vai a história, né? Cara, eu não acho ruim de ter soltado, porque pra aguentar o Brasil tem que ser ela mesmo. A outra já tava batendo as botas já. Então, assim, cara, ela se multiplica demais. O enxame de apis solta 3, 4 enxames por ano. O enxame que eu falo é enxamear, multiplica 3 a 4 enxames por ano. Então imagina quantos enxames de abelha que não soltam um enxame apenas, né? A multiplicação é muito rápida delas. Elas se desenvolvem, se adaptam, produz muito mel. Enquanto antigamente o pessoal tirava 10, 15 quilos de mel, hoje o pessoal tira 70, 80 quilos de mel do enxame. Uma abelha extremamente produtiva, acorda cedo. É a primeira a sair para trabalhar, é a última a chegar. É uma abelha, cara, uma Ferrari, né, para trabalhar. E